Olá! Na nossa aula de hoje faremos a correção da continuação do exercício hidrocarbonetos, página 50. A 10ª questão diz o seguinte: quantas estruturas diferentes podem ser obtidas quando se substitui um átomo de hidrogênio do naftaleno por um radical metila? Nós vemos que radical metila e metil é a mesma coisa, que no caso é um CH3. No caso, como eu tenho aqui um composto aromático, se eu colocar esse radical em uma dessas posições, essa ou essa, a posição seria alfa. E como eu tenho dois núcleos aromáticos, o composto é naftaleno. Então, o nome do composto ficaria alfa-metilnaftaleno, se eu colocar em qualquer uma dessas posições. Essa e essa é a posição beta. Então, se eu colocar esse radical em qualquer uma delas, eu vou ter o beta-metilnaftaleno. Então, eu só tenho duas possibilidades: alfa-metilnaftaleno ou beta-metilnaftaleno. Não esquece, essas posições aqui na horizontal são chamadas de alfa e essas aqui na vertical são chamadas de beta. A alternativa que traz corretamente a relação entre o nome oficial e a fórmula estrutural do composto é: aqui nós temos o benzeno, né? Quando nós temos apenas um núcleo aromático, é chamado de benzeno. Eu tenho dois radicais metil, que é na posição 1 e 2. Então, o nome desse composto ficaria 1,2 de metilbenzeno. Então, a associação seria 1, letra D, né? Aqui, nós temos dois radicais etil, ó, porque dois carbonos et. Aí tem a terminação il. Então, tenho dois carbonos, tenho dois. Aqui eu tenho duas ramificações etil, ó, dois carbonos et, seguido da palavra il. Então, eu tenho aqui um etil aqui e um etil aqui. Esse etil estaria na posição 1 e 3. Então, aqui eu teria 1 e 3 de etilbenzeno, que no caso seria associado à letra C. Aqui, eu também tenho ramificações etil, ó. Dois carbonos aqui, dois carbonos aqui, dois carbonos aqui. Eles estariam na posição 1, 3 e 5. Se eu contar de qualquer lado, eles estariam na posição 1, 3 e 5. Então, eu teria 1, 3, 5, trietilbenzeno. No caso aqui, o 3 seria associado à letra B. Aqui no 4, eu tenho ramificações metil. E esse metil eu tenho que contar, ó, de onde está mais próximo um do outro, que no caso seria daqui para cá. Eu teria a posição 1, 2 e 4. No caso, ficaria 1, 2 e 4, trimetilbenzeno. E por último, aqui, eu tenho uma ramificação metil aqui. E aqui eu tenho um radical que é chamado de isopropil. Então, o 5 estaria associado à letra A. 4-metil, isopropil, benzeno. Então, a alternativa correta aqui seria letra D. Lembra que aqui primeiro vem metil, depois vem propil, porque eu sigo a ordem alfabética. Os prefixos iso, não entra na contagem. Tri, di, não entra na contagem quando você vai organizar a ordem alfabética. Questão 12.
Entre as substâncias normalmente usadas na agricultura, encontra-se o nitrato de amônio, fertilizante, o naftaleno, fumegante de solo, e a água. A fórmula estrutural do naftaleno e o nome científico da naftalina é mostrado abaixo. Então, tem aqui, né, a fórmula estrutural do naftaleno ou naftalina. E a questão quer saber, acerca dessas substâncias, julgue os itens a seguir. A fórmula molecular do naftaleno é C10H10. Esse item é falso porque, se eu olhar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Aí, vou lembrar que o carbono faz 4 ligações. Então, aqui, ó, falta um H, porque já tem 3 ligações. Aqui falta outro, aqui falta outro e aqui falta outro. Essas daqui, as duas estão completas com as 4 ligações. Aqui falta um H, aqui falta um H e aqui falta um H. Aqui também. Então, no caso, a fórmula molecular do composto seria C10H10. Então, no caso, a fórmula molecular do composto seria C10H8 e não C10H10. As substâncias citadas são moleculares. Esse item é falso porque o sal, nitrato de amônia, é a substância iônica. Apenas o naftaleno é molecular. Em uma molécula de naftaleno, há 16 ligações covalentes entre átomos de carbono. Também é falso porque na molécula de naftaleno, há 16 ligações covalentes simples entre os átomos de carbono e 5 ligações covalentes duplas. Considere as afirmações sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente por carbono e hidrogênio. Essa informação é verdadeira. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas de carbono e hidrogênio. São chamados alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Para ser alceno, tem que ter uma ligação dupla entre carbonos, mas não necessariamente a cadeia tem que ser apenas linear ou normal. Isso pode acontecer em hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, esse item está falso. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Esse item está correto. A fórmula geral dos cicloalcanos é CnH2n. Eles fazem parte dos hidrocarbonetos alifáticos e saturados. São hidrocarbonetos aromáticos o bromobenzeno, o p-nitrotolueno e o naftaleno. O bromobenzeno não é um hidrocarboneto, ó, tem bromo na constituição. Nós vimos que hidrocarboneto é quando temos apenas carbono e hidrogênio. Então, os itens corretos aqui seriam apenas 1 e 3. Desconsiderem essa alternativa do livro aqui, que ela está errada por conta que o bromo, né, faz com que o benzeno deixe de ser um hidrocarboneto. Na construção civil, o isopor tem sido utilizado ultimamente como isolante térmico. Sua obtenção se dá através do tratamento do poliestireno com gases, que por sua vez é obtido do estireno, cuja estrutura é. Então, aqui é a estrutura. Outra denominação válida para este composto seria vinilbenzeno. Esse radical aqui, com dois carbonos e a ligação dupla, ele pode ser chamado de eteno, estireno ou vinil, né? E como nós vimos, aqui eu tenho um núcleo aromático
que é chamado de benzeno. Então, ficaria vinilbenzeno. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos HPAs e seus derivados oxigenados e nitrogenados são potentes agentes carcinogênicos e mutagênicos formados durante a combustão incompleta do material orgânico, como queima da madeira, fumaça, cigarro, em fotocopiadoras, em churrascos e em frituras. Não existe um nível tolerado para a ingestão de HPAs. Por isso, o desafio é manter a contaminação no menor patamar possível. Os compostos abaixo são exemplos de HPAs. Então, eu tenho aqui o benzopireno, a antracenona e o nitropireno. E ele pedir que você fornecesse a fórmula molecular desses compostos. Como eu já falei aqui, você vai observar que cada vérticezinho é um carbono, que os carbonos fazem 4 ligações. Então, se você contar todos os vértices aqui, vai dar 20 carbonos. E aqui, ó, esse, eles estão com as 4 ligações. Então, eu teria aqui faltando uma ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, faltariam 12 hidrogênio e a fórmula molecular seria C20H12. Aqui na antracenona, se eu observar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Esse daqui, esse e esse estão com o número de ligações completos. Então, aqui eu teria 1 hidrogênio, 2, 3, 4, esse aqui está completo, 5, 6, 7, 8, 9. E como eu tenho um oxigênio aqui, ficaria C14H9O. Aqui no nitropireno, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Esse e esse daqui estão com o número de ligações completo, no caso as 4, né? Esse daqui também. Então, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 2 daqui, 9, com 2 daqui, 11. NO2. Então, ficaria C16, H11, NO2. Bom, pessoal, era isso. Até a próxima.